Começando mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Ana, do canal Pé na Estrada pelo Mundo, e hoje eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência tirando o visto americano aqui no consulado de Porto Alegre, então vem comigo. Antes de começar a contar pra vocês como que foi essa minha experiência, vale lembrar que cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem as suas informações próprias, então não necessariamente o que serviu pra mim vai servir pra outra pessoa, da mesma forma que o que serviu pra outra pessoa não serviu pra mim, então é sempre bom lembrar isso. Hoje eu ainda tenho um vínculo registrado em carteira de trabalho, então a minha primeira escolha foi se eu iria tentar fazer o visto enquanto eu ainda tenho esse vínculo, ou se eu iria tentar depois que eu já fiz alguma viagem internacional, ou se depois que eu tivesse o meu próprio CNPJ, a minha própria empresa, que futuramente, ainda esse ano, é o que eu vou fazer. Então, o meu primeiro desafio foi isso. Foi, de fato, escolher qual que era o momento correto para eu tentar fazer essa entrevista. Como é muito importante a comprovação do seu vínculo aqui no país, tanto na parte de preenchimento do seu documento quanto na hora da entrevista, eu optei por fazer a entrevista enquanto eu ainda estava registrada CLT. Quais são os documentos obrigatórios que você precisa levar na sua entrevista? Primeiro, seu passaporte válido. Segundo, a confirmação da entrega da sua DS-160. A DS-160 nada mais é do que um documento que contém todas as informações necessárias que o consulado precisa saber de você. O preenchimento desse documento é um dos processos mais importantes que você vai ter em todo o seu processo do visto. Então, é muito importante que você contrate, sim, uma agência que é especializada no preenchimento desses documentos. Se vocês quiserem, eu posso indicar qual que foi a agência que eu contratei. Deixa aqui no comentário. Qualquer tipo de contato, pode ser e-mail, pode ser o seu Instagram ou pode ser seu WhatsApp direto. Eu envio o contato da agência que eu contratei para você. Caso você também queira essa ajuda, eles dão um total suporte. Documentos que não são obrigatórios, mas eu levei na minha entrevista porque a minha agência indicou que eu levaria e poderia utilizá-los. Primeiro, o meu recibo do imposto de renda do último ano. Segundo, foi os olerites dos últimos 3 meses de recebimento. Em terceiro, a minha carteira de trabalho digital. Em quarto, o meu extrato bancário dos últimos 90 dias da minha principal conta que mais tem movimento. E em quinto, os meus diplomas das minhas graduações. Além dos documentos obrigatórios e mais os documentos que a agência sugeriu que eu levasse, eu ainda levei outros documentos que eu achei que poderiam ser necessários. Primeiro, o cartão CNPJ do meu MEI, que eu abri recentemente. Em segundo, um mini roteiro, uma lista com os principais pontos turísticos que eu tenho pretensão de visitar. O que acontece? No preenchimento da sua DS, você precisa indicar um dos lugares que você tem pretensão em ir em primeiro lugar quando você de fato tirar o seu visto americano. Eu escolhi Nova York, então o meu roteiro foi em cima disso. Eu fiz um mini roteiro e uma lista dos principais pontos turísticos que eu quero conhecer lá. Lembrando que não é obrigatório esses documentos, não é obrigatório fazer isso, mas eu decidi pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Então, caso alguém venha perguntar sobre o local e o destino que eu escolhi, eu queria estar preparada e conhecer alguns pontos turísticos de lá para poder falar com mais confiança e não ficar em dúvida das minhas respostas, porque isso também conta muito. A segurança que você passa na hora que você está fazendo a sua entrevista conta muito para o agente ter aquela certeza de que sim, você está falando a verdade, que tipo, não tem porque você está mentindo ali. Inclusive, esse é outro ponto que eu quero chegar aqui. Não minta nas informações que você vai passar na sua DS-160. Quanto mais verdade você colocar naquilo, mais seguro você vai estar na hora de você fazer a sua entrevista. Como eu falei para vocês, o agente consulado, ele entende que você está nervoso, mas nervosismo demais também pode te atrapalhar. Então, o que acontece? Quanto mais certo, quanto mais seguro você tá do que você está falando, melhor vai ser a sua entrevista. E nada mais certo do que você colocar de fato tudo correto da sua vida, não tem por que você mentir. Uma das dicas que eu dou para vocês, que foi uma das dicas que eu segui, é não veja relatos de outras pessoas que já fizeram entrevistas. Sim, eu sei que a gente quer saber muito sobre o que é perguntado, o que é falado, como que é o processo. Eu sei que a gente tem essa curiosidade, só que muitas vezes isso pode atrapalhar a gente, porque um exemplo, eu posso ver o relato de uma pessoa que praticamente tem o mesmo perfil que o meu e foi negado. Então, automaticamente eu já vou pessimista, eu já vou achando que o meu visto também vai ser negado. Então, assim, se vocês querem dicas, se vocês querem seguir, sigam as agências
que ajudam as pessoas a nisso, mas evitem ao máximo ver depoimentos de pessoas que passaram ou pessoas que tiveram o visto negado, porque isso sim pode atrapalhar no teu processo, pode atrapalhar tanto no teu processo de nervosismo quanto no teu processo que você tá fazendo ali tudo certinho, achando que se você mudar alguma coisa vai te ajudar, muitas vezes vai te prejudicar. Então, assim, evite isso. Eu sei que a gente quer, colher o máximo de informações possíveis para tentar ajudar a gente, mas eu digo para vocês, muitas vezes isso vai te prejudicar ao invés de te ajudar. Eu escolhi o consulado de Porto Alegre para fazer a minha entrevista. Eu escutei falar muito bem aqui do consulado de Porto Alegre, não só em índices de aprovação, mas em questão de os agentes serem educados, não ter tanto aquela pressão, talvez como é São Paulo, porque São Paulo é um dos maiores consulados, então é uma loucura total. A minha experiência foi maravilhosa. Todos foram muito educados, todos foram muito atenciosos. Eu não tive problema nenhum com nenhum agente. Foram todo mundo te atendendo com um sorriso no rosto, feliz, alegre, ninguém mal-humorado, ninguém botando pressão a mais do que você já está sendo, se pressionando ali. Então, assim, para mim, Porto Alegre foi uma experiência muito boa. Eu indico demais o consulado daqui. Eu não sei como que é os outros consulados. Se você fez a sua entrevista em algum outro consulado, deixa nos comentários aqui, porque eu queria saber como que é os outros consulados. Mas o que eu posso falar é de Porto Alegre. Foi uma experiência maravilhosa, tanto em questão de educação quanto em questão de suporte. Dizem que essa questão de aprovação ou não, de consulado para consulado, não interfere. Então, não sei informar vocês. Eu escolhi Porto Alegre porque eu escolhi muito bem. Vim para Porto Alegre e graças a Deus deu tudo certo. Foi melhor do que eu esperava. A gente fica nervoso. Não tem como a gente não ficar nervoso, porque a gente mesmo se coloca aquela pressão, mas eu acho que as coisas que estão acontecendo ao nosso externo ajudam muito a gente nesse momento. Então, uma pessoa te dando bom dia com um sorriso no rosto, uma pessoa te explicando como que funciona, uma pessoa te orientando. Isso tudo ajuda demais a gente a se manter centrado no que realmente importa, que é estar ali, fazer as coisas certas, fazer a sua entrevista e sair com o seu visto aprovado. A minha entrevista hoje estava marcada para 9 horas da manhã, então eu cheguei 8h30, esperei um pouquinho ali fora e logo eu entrei para fila, né? Eles separam as filas por horário. Eles, aqui pelo menos em Porto Alegre, eles são bem organizados em questão a isso. Outra coisa, você não vai poder entrar com nada além da sua pasta com seus documentos e com o seu passaporte. Aqui ao redor do consulado de Porto Alegre tem bastante comércio que eles oferecem esse serviço de porta-volume para você. Então você consegue entrar com a chavezinha do porta-volume, esse não tem problema. Mas com os demais itens você não consegue, além dos seus documentos. Chegando aqui no consulado, na parte de fora mesmo, na primeira fila que você forma, uma agente consulada, ela vai olhar para ver se de fato você está marcado para aquele dia, ela vai pedir o seu nome completo, ela vai ver se você tá com os documentos básicos, então ela vai olhar assim para o seu passaporte, para sua foto, que você também tem que levar. Eu acabei esquecendo de comentar aqui, mas você tem que levar uma foto 5x5, que vai ser previamente autorizada pelo consulado. Então, você vai precisar imprimir e trazer. E ela vai ver se você está com a sua confirmação da sua DS-160. Você estando com isso, ela vai colocar certinho o documento dentro do seu passaporte e você vai seguir para a próxima fila. A próxima fila que você entra é o detector de metal. Então, até aí não tem segredo nenhum. Se você tiver cinto, relógio, eles vão orientar você a tirar, colocar na bandeja, você vai passar e vai seguir para uma outra fila. Na próxima fila que você entrar, você vai ter que apresentar de novo o seu passaporte, o envio da DS e a sua fotinho. Naquele momento, eles vão ficar com a confirmação da sua DS com a sua fotinho e vão te devolver dentro de um envelope plástico, assim, só o seu passaporte, já com uma etiquetinha com o seu nome, a data da sua entrevista e meio que um código de barras que eles vão bipar lá dentro e eles te orientam para entrar numa outra fila. Nessa outra fila que eles orientam você aí, você vai fazer a coleta das suas digitais. Então, primeiro você vai fazer da mão esquerda, depois da mão direita, depois dos 2 polegares. Feito isso, eles entregam novamente o passaporte para você e aí você se direciona para a última fila, que é de fato a fila da entrevista. Na fila da entrevista, você já começa a ficar nervosa, mas pelo menos aqui em Porto Alegre você não consegue escutar muito bem o que o pessoal tá falando lá nas cabines, a menos a pessoa que tá do lado de fora, ela fala um pouco mais alto.
Aí você consegue distinguir mais ou menos o que ela tá conversando, mas eu vou ser bem sincera, eu tentei não prestar atenção pra não ficar nervosa, mas você acaba prestando um pouco atenção, até porque as pessoas que vão saindo da cabine, elas precisam passar por você pra ir embora. Então ali você já tem uma noção de pessoas que passaram ou não, porque muitas pessoas já saem chorando, muitas pessoas saem com o passaporte na mão, então você sabe que se você teve o seu passaporte devolvido, você não passou, porque se você passou, você fica com o seu passaporte retido lá para eles fazerem, né, toda a parte do visto e você retirar daqui 10 dias. Então acaba dando um nervoso, mas eu tentei me concentrar ao máximo, me concentrava nas TVs, no que estava passando, eu lia as coisas que tinha na parede, então eu tentava me concentrar ao máximo em outras coisas e não prestar atenção no que estava acontecendo ali nas cabines, até porque eu sei que aquilo ali iria me deixar mais nervosa do que eu estava. E aí, como funcionava a fila? Todas as filas, elas meio que faziam um zigue-zague, assim. Então, quando você chegava na última parte, já era quando você ia ser direcionado para as cabines. Então, quando chegava nessa última parte, aí meu coração já estava saindo pela boca, mas eu estava tentando me concentrar ao máximo, não mostrar esse nervosismo que eu estava. Eu eu confesso pra vocês que quando a gente tá na última fila ali, não tem também muito o que a gente fazer, porque a gente tá de frente com as cabines. Então você consegue notar, qual que é o agente consulado que tá demorando mais, qual que é o agente consulado que tá liberando mais rápido. E tinha um agente consulado que as pessoas não ficavam, eu acho que nem 30 segundos ali. A pessoa já saía e eu sempre ficava de olho e eu via que a pessoa não saía, com o documento. Então, o visto tinha sido aprovado. E eu estava torcendo para ficar com aquele agente ali. E tinha um agente que ele estava demorando mais nos processos, as pessoas que saíam dali acabavam, a maioria saindo com o passaporte, né? E aí eu pensei na minha cabeça, tomara que eu não pegue aquele ali. Gente, tinha 6 cabines, pois eu peguei justamente com aquele agente consulado. É sempre assim, parece que quanto mais você quer evitar, quanto mais você quer pegar o caminho mais fácil, não ir com o mais difícil, é aonde cai. Mas não tem problema. Enfim, chegou a minha vez. Eu caí com esse agente consulado que eu falei pra vocês, que aparentava ser um pouco mais, digamos assim, um pouco mais cri-cri, mas no fim não foi. Foi só impressão de quem tava de fora mesmo. Então eu cheguei, eu entreguei o meu passaporte. Ele perguntou pra mim qual que era o motivo. Eu falei que era turismo. Qual que era o destino que eu tinha pretensão. Eu falei que era Nova York. Ele perguntou pra mim qual que era a minha ocupação hoje. Eu falei que era analista fiscal pleno. Ele perguntou se eu tinha formação naquela área. Eu falei que sim, que eu tinha 2 graduações. E aí eu comentei que eu tinha uma graduação de administração e uma graduação de contabilidade. Ele perguntou quanto tempo eu estava trabalhando nessa minha atual empresa. Eu respondi que 5 meses, mas eu complementei. Eu trabalho há 5 meses, mas eu já estou há 10 anos trabalhando na área tributária. E essa é outra dica que eu vou dar para vocês. Não respondam nada além do que os agentes consulados estão perguntando para você. Mas sempre que você puder dar um acrescento na sua resposta, dê. Se você acha que vai te ajudar, dê. Então, um exemplo. Eu estou há 5 meses trabalhando nessa minha última empresa agora. Só que eu já trabalho há 10 anos na mesma área. Então, isso ajuda muito no meu perfil. Então, eu decidi já aproveitar esse momento que ele me perguntou disso e já pegar e já aproveitar e falar também essa informação que ele não tinha me perguntado, mas que eu achei que era válido para o meu perfil, para me ajudar a passar na entrevista. Ele me perguntou com quem eu morava e eu respondi, e a última pergunta que ele me fez foi com quem eu pretendia viajar, e eu falei que eu pretendia viajar sozinha. Essas foram as únicas informações. A minha entrevista não deve ter durado mais que 1 minuto. Ele simplesmente chegou e falou para mim assim: o seu passaporte foi aprovado, daqui 10 dias você pode fazer a retirada aonde você escolheu no site. Graças a Deus deu tudo certo. Eu sei que muitas vezes o nervosismo pode sim atrapalhar a gente, mas como eu falei, sejam sinceros, preencham toda a documentação com o máximo de informações concretas possíveis para vocês também ter essa segurança na hora que vocês estiverem fazendo a entrevista de vocês. E eu quero saber como que foi a experiência, se vocês já tiraram o visto de vocês ou pretendem tirar o visto de vocês. Então me fala aqui embaixo que eu vou adorar ler como que foi tudo isso. E se você tiver alguma dúvida que eu não falei aqui, pode deixar aqui embaixo também que eu respondo tudo para vocês. Obrigada e até o próximo vídeo.